Aliás, a semana já começou com tudo. Já começou ontem, né, com o Supremo Tribunal noite, Federal né? definindo, né, surpreendendo todo mundo, porque começou ali nos primeiros votos dos ministros dando uma tendência de que poderia indicar uma possibilidade de revisão do que dita a Constituição em relação à possibilidade de reeleição dos mandatos de presidência na Câmara e no Senado. E aí, depois, os ministros que foram votando foram revertendo essa tendência e chegamos a um placar ontem que diz que tanto Davi Alcolumbre quanto Rodrigo Maia não disputar a reeleição. Mas quem vai trazer para a gente análises desse dia de ressaca, imagino, sobretudo para o Davi Alcolumbre, que em nenhum momento fez como Rodrigo Maia, de tentar dizer ali que não estava muito interessado na reeleição, apesar de que a gente sabe que existia, claro, que o interesse também do Maia, é ela, Clarissa Oliveira. Clarissa, do Maia, já ouvimos que, eu nem queria mesmo. Do Alcolumbre, por enquanto, silêncio. Que informações você traz aí dos bastidores da capital federal pra gente? Boa noite para você. Olá, boa noite, Isabel, boa noite, Cris, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Bom, o que a gente observa aqui com muita clareza? Essa notícia de que o Supremo Tribunal Federal decidiria, contrariaria a expectativa aí de uma reeleição para Davi Alcolumbre e para Rodrigo Maia, surpreendeu todo mundo aqui em Brasília, tanto os parlamentares quanto até mesmo integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal, que já faziam aquela continha, achavam que grande parte dos ministros ia mesmo acompanhar o relator Gilmar Mendes, na ideia de que a reeleição seria possível por meio de alterações nos regimentos das duas casas, por exemplo, tratando aquela ideia de que essa é uma questão que cabe ao Congresso analisar. Não foi isso que veio. O que a gente observou, então, foi, sim, uma decisão da maioria dos ministros contra a reeleição, tanto para a Câmara quanto no Senado. Na Câmara, placar um pouquinho mais apertado, porque a gente teve o ministro Cássio Marques ali sendo um bom soldado do presidente Jair Bolsonaro nesse julgamento, onde ele apresentou uma tese que iria justamente ao encontro do que queria o presidente, que era Rodrigo Maia não poderia disputar um novo mandato, mas Davi Alcolumbre sim. Como você falou, Isabel, o presidente do Senado sofre aí uma derrota muito mais explícita, porque ele vinha trabalhando de maneira muito mais aberta pela recondução no comando do Senado Federal. Mas, por outro lado, havia mais gente que concordava com a tese jurídica de que a reeleição eventualmente poderia acontecer em caso de troca de legislatura, tem uma renovação parcial no Senado Federal a cada eleição, então, eventualmente, teria algum argumento. No caso de Rodrigo Maia, a tese jurídica era tida como mais frágil, mas, embora ele dissesse recorridas vezes que não era candidato, nos bastidores a gente sabia, sim, que ele mantinha o nome dele na disputa e autorizava seus aliados a trabalharem, articularem uma candidatura. Se ele tinha, de fato, a intenção de levar essa candidatura à frente, eu só queria blindar ali determinados espaços, manter alguns aliados próximos e setores do Centrão alinhados ao seu grupo político, isso a gente não sabe. O que a gente sabe é que agora a única alternativa que tem é largar a corrida, largar a disputa para todos os lados ali dentro do Congresso Nacional. Então, sim, agora grande parte das atenções dos parlamentares vai sim se voltar para a eleição para os comandos do Senado e da Câmara dos Deputados, e não mais tanto para a agenda legislativa, inclusive aquela de interesse do governo federal. Ô Clarissa, e aí a gente dando a largada aí para essa disputa eleitoral dentro do Congresso, a gente observou aí uma grande movimentação por um nome do MDB no Senado, né? Mas na Câmara a gente pode tratar da seguinte forma: será Arthur Lira e mais alguém? E aí alguém que pode sair do grupo do Maia? Olha, quando a gente fala da Câmara dos Deputados e do histórico de eleições na Câmara dos Deputados, dificilmente a gente pode fazer essa conta com segurança. O que a gente sabe, hoje existem dois grupos principais. Um grupo grande ali alinhado em grande parte ao Centrão, alguns setores também dos partidos mais à esquerda, alinhados, já acertados com Arthur Lira, com o apoio do Palácio do Planalto. Planalto um pouquinho preocupado em ficar também muito refém de Arthur Lira e do Centrão, mas, por enquanto, ainda endossando essa articulação. Na outra ponta, o que se espera? Que Rodrigo Maia, sim,
lance um candidato seu para o comando da Câmara dos Deputados. Qual é o problema aí? Até agora, já vinham sendo ventilados alguns nomes, mas Rodrigo Maia vinha tendo dificuldade de emplacar uma alternativa. Cada hora aparecia uma articulação diferente. Uma hora era Aguinaldo Ribeiro, outra hora era Baleia Rossi, e por aí, e assim por diante. Também aparece o nome de Marcos Pereira na lista, a gente vai tendo outros que circulam e tentam correr por fora, Marcelo Ramos, por exemplo. Nada diferente do que a gente já viu em outras ocasiões. Mas o que vai definir muito o que vai acontecer? Qual desses grupos vai conseguir angariar o apoio de partidos mais à esquerda, que não estão tão comprometidos com esse status quo atual da Câmara? Porque você tem um grupo ali mais alinhado ao governo, mais alinhado ao Planalto, que caminha na direção de Arthur Lira, e tem esse grupo mais próximo a Rodrigo Maia, fiel a Rodrigo Maia, a ver se vai permanecer ali. O que a gente já sabe que o presidente Jair Bolsonaro estuda fazer? A gente já falou disso lá atrás, e isso está sendo retomado agora, como era de se esperar. Reforma ministerial para distribuir mais cargos, fortalecer os partidos do Centrão e tentar atrair mais apoio para a candidatura que o Palácio do Planalto for endossar. Seria uma forma, sim, de influenciar a disputa no Congresso Nacional. Explicando para o nosso ouvinte por que isso é tão importante. Por que a eleição para a presidência da Câmara, por exemplo, é tão relevante para o governo? Porque é o presidente da Câmara que pauta os assuntos, ou seja, ele que decide o que vai ser votado, ele autoriza a realização das votações. E aí, cabe a ele escolher o que é ou não de interesse do governo. Então, claro que é muito melhor para o Planalto ter uma pessoa da sua confiança ali. O presidente Jair Bolsonaro tem esse desentendido muito com o Rodrigo Maia, então, claro, vai trabalhar na direção contrária. É muito interessante a gente contextualizar, como você já trouxe aí uma parte disso para o nosso ouvinte, né, Clarissa? Porque, na prática, para o Palácio do Planalto é uma eleição importantíssima, né? Porque o Planalto tem a chance de ter um aliado no comando da Câmara, de ter um aliado no comando do Senado, e isso faz toda a diferença para guiar pautas de interesses do governo Bolsonaro. Até aqui, o governo Bolsonaro demonstrou pouquíssima aptidão com a articulação. A gente sempre comenta isso aqui, foi algo que só foi melhorar ali, parece que começar a engrenar, entrar nos trilhos com a ida do Ricardo Barros para a liderança do governo na Câmara dos Deputados, com essa costura que foi feita anteriormente, com a aproximação do presidente Jair Bolsonaro do Centrão, com a troca de cargos ali, que não eram assim de primeiro, segundo escalão, mas cargos distribuídos país afora, né? E por que é esse jogo ali de interesses? Porque o Palácio do Planalto não é no governo Bolsonaro, gente, é em todo o governo, né? Isso é bom da gente salientar aqui. A gente não está falando especificamente de um governo, mas existe essa necessidade de ter esse apoio amplo no legislativo para tocar as pautas que o governo precisa. E ficou um excedente enorme de pautas desse ano que não foram emplacadas. O ano está acabando, vai votar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ponto final. É isso que estamos contando agora nesse dia 7 de dezembro, né? A Câmara está lá com a pauta travada por conta das discussões sobre o projeto de lei da cabotagem, não consegue votar mais nada. Então, é o que podemos esperar para esse ano ainda, é algum avanço em relação à LDO, as discussões do orçamento, sem CMO, discussões que foram muito travadas justamente por conta dessa novela nos bastidores de discussões sobre o comando, principalmente da Câmara dos Deputados, né? A pauta foi muito contaminada. A gente teve uma disputa ali na presidência de uma comissão mista de orçamento que foi contaminada por esse debate também em relação à sucessão no comando da Câmara dos Deputados. E aí, do outro lado, né, Clarissa, eu queria ouvir de você a sua avaliação sobre o que está acontecendo nesse momento no ambiente do Senado. Se o Davi Alcolumbre tem o apoio dele já direcionado para alguém, a gente sabe que do lado dele existiu uma expectativa muito grande em se conseguir uma vitória. Ele que está sendo presidente do Senado pela primeira vez, contava ali com uma espécie de suporte do Judiciário. Tem uma PEC no Senado também, mas a gente sabe que a chance de ir para frente com toda a repercussão negativa que há sobre essa ideia é
zero, nula praticamente, uma PEC que a gente até chegou a tratar aqui no Bastidores do Poder, que é encabeçada pela senadora do MDB, Roso de Freitas, e tem alguns nomes que são de interesse do Planalto, né? A gente tem o nome do Fernando Bezerra, a gente tem o nome do Eduardo Gomes, que ocupam funções também de liderança no governo Bolsonaro. A costura lá, a quantas andas, e acho que é importante a gente dizer aqui para o nosso ouvinte também, né, Clarissa? Sempre que a gente tem essa troca de comando aí nas casas do Legislativo, a gente tem um janeiro que é dominado por esse assunto, que tem uma apatia aparente do Congresso Nacional, mas que a gente sabe que lá nos bastidores os parlamentares estão só focando nesse assunto, né? É bem por aí, Isabel. Agora, a gente entende ali com muita facilidade que esse episódio aí do Supremo Tribunal Federal, esse resultado desse julgamento, vem como um grande balde de água fria sobre Davi Alcolumbre, que vinha trabalhando como um aliado de primeiríssima hora do Palácio do Planalto. O que o presidente Jair Bolsonaro deve buscar fazer, segundo a avaliação de parlamentares e de líderes com os quais eu conversei? Vai buscar um nome da sua confiança com chance de ser emplacado nessa vaga. É complicado, é difícil, a gente sabe, não é uma disputa simples, mas onde que o governo tem trabalhado com muito fervor aí no Senado Federal, junto ao MDB. Então, por isso, aparecem nomes como o líder Eduardo Gomes, também se fala até na Simone Tebet, também como um quadro que já apareceu, já teve um papel importante na última disputa para o Senado, ali junto, inclusive, com o senador Davi Alcolumbre, naquela mesma disputa que acabou elegendo Davi Alcolumbre. A gente tem alguns nomes que, embora não sejam candidatos, tendem a influenciar nos bastidores toda essa negociação, toda essa sucessão, que são, por exemplo, Renan Calheiros, quadro importante que tem se aproximado do Palácio do Planalto. Então, há muita expectativa em torno da relação entre o governo e o MDB. Se o presidente Jair Bolsonaro autorizar um trabalho mais intenso para ajudar a eleger um nome do MDB no comando do Senado Federal, essa seria uma forma de tentar amarrar melhor uma aliança com esse partido que está mais ao centro, que é tão importante no Congresso Nacional em número de cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado, e torná-lo ali mais próximo do Palácio do Planalto. Na Câmara, ainda se fala muito mais naquela disputa, naquela negociação pautada pela distribuição de cargos no primeiro escalão. Quando você falou ali da articulação política, por exemplo, Bel, a gente tem uma negociação ali correndo nos bastidores já há algum tempo para possivelmente emplacar Ricardo Barros no comando do Ministério responsável pela articulação política do presidente Jair Bolsonaro, que hoje está nas mãos de Luiz Eduardo Ramos. O que a gente vê que pode também acontecer? Um outro nome cotado com muita frequência, Fábio Faria, hoje ministro das Comunicações, homem da absoluta confiança do presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PSD de Gilberto Kassab, ou seja, ajudaria a amarrar bem esse grupo também. Ou seja, todo o movimento, não só dos parlamentares, mas do Palácio do Planalto, no mês de janeiro, tende a ter alguma relação, de alguma forma, com essa disputa pelos comandos da Câmara e do Senado. É essencial, a eleição dos presidentes das duas casas vai sim ser determinante para definir qual vai ser a capacidade do governo do presidente Jair Bolsonaro de fazer andar alguns projetos nos quais o governo vem patinando sucessivamente. Por exemplo, reforma tributária, reforma administrativa, a gente falou de PEC emergencial, o governo não consegue nem criar ali uma articulação de conceitos para votar o orçamento, já está fazendo isso de maneira meio atropelada, e existe muita coisa na fila num momento muito importante, tem que encontrar ainda uma solução para substituir o auxílio emergencial, ou seja, não vai ser brincadeira, não vai ser um ano fácil, e o governo precisa de aliados no comando das duas casas, senão a vida vai ficar mais difícil, sim. Clarissa Oliveira, abrindo a semana aqui conosco nos Bastidores do Poder. Clarissa, assunto não vai faltar para a gente ao longo dos próximos dias. Boa semana para você, bom descanso, até amanhã. Um beijo, Clá. Obrigada, pessoal, até mais. Até.